Vou beber um golinho aqui e vou responder. Deixa eu pensar Inter aqui. ou Vasco? Polêmica? Então, polêmicas com o Thiago Galhardo. Mas eu não sou polêmico. Na verdade, é uma coisa muito pequena que se transformou em muito grande. De fato, quase que a gente saiu nas vias de porrada. fato, assim. O resumo na porrada mesmo. Ele tinha que ser homem. Na verdade, faltou a ele falar comigo. Isso eu acho muito doido. Ele não te coloca como titular, mas ele coloca você pra abrir a cobrança de pênalti. Não, e eu erro, mas eu não fujo. Polêmica? Então, polêmicas com o Thiago Galhardo. Mas eu não sou polêmico. Sabe o que é verdade? Eu não sou. Não, você é um nunca cara fui. sincero. Você é um cara sincero. É isso. É. Desafio da sua carreira, tá? Eu vou te dar duas opções. Coisas da sua carreira, da sua vida, babá, e você tem que escolher uma. Tá bom. Sem pensar muito, Ah, tá? isso é muito problema, não. Cudê ou Voivoda? Cudê. Óbvio. Tá. Jogar no Brasil ou na Europa? Europa. Cara, o Brasil... Até me arrepiei falar isso. Sou muito grato, né? Ser brasileiro. Porque a tua carreira mesmo forte foi no Brasil, né? Sim, Você chegou sim. no ápice no Brasil. Mas eu acho que o brasileiro é mais pelo talento. O europeu mais pela disciplina. E eu sou muito a favor disso. O cara que eu admiro porque fez dentro e fora o Kaká. Então, eu falei isso numa entrevista em Pra você, ele é o 2011 top. pelo Botafogo, assim. E eu acho que top do jeito que ele levou a carreira dele, Sim. sabe? Num todo, assim, Num né? todo, exato. O que é melhor, marcar gol no Vasco ou no Internacional? Jogando contra? Que você é um cara que você coloca a lei do ex pra valer. Isso é verdade, Isso é um fato, uma verdade né? Isso é um fato. real. Assim, ele vai jogar contra o time que ele já jogou, meu amor. Que não são poucos, né? Quantos clubes você jogou? Vários. 18 seleção brasileira ou 19 seleção brasileira? Me fugiu aqui agora. Então, Mas a 19, lei do ex vamos. sempre vai rolar, entendeu? E você sempre marca. Vou beber um golinho aqui e vou responder. Deixa eu pensar Inter aqui. ou Vasco? Cara, no Vasco, assim. É um clube que eu tenho muita gratidão. Vou só um adendo rápido. Eu sou muito grato, mas eu acho que a forma do que aconteceu, como aconteceu, foi de muita injustiça, assim. E aí eu fui pro Inter logo depois, os dois primeiros jogos contra o Vasco. Fui pro Ceará primeiro, né, obviamente. E aí nos dois, quando eu vou pro Inter, eu tive que fazer o gol em casa e em São Januário. E aí eu Injustiça comemorei por quê? muito. Conta pra gente. Cara, a forma como eu saí, né? Eu já falei que eu vou contar isso quando eu aposentar, mas muita gente Conta já pra pode, gente agora, gente. já pode imaginar Vamos o que aproveitar esse momento aconteceu, né? maravilhoso. E aí eu acho que foi muita questão de vaidade, eu acho que isso já diz muita coisa. Não quer falar. Ele já falou por aí, espero que um dia a gente possa se encontrar pra falar olho no olho, que falar pelas... Eu não quero falar por aqui não, mas aqui eu posso encontrar um dia o Valentim pra gente falar olho por olho. Ei, Valentim, se a gente se encontrar um dia, a gente conversa. Você mora, acho que em Perdões aí, que ele mora. Eu tô sempre por São João do Rei, ele vai muito em Tiradentes lá, acompanha lá, toma o chopp dele lá. Então acho que não tem problema nenhum. O Leandro Castanho já falou um pouco sobre isso também, né? É, mas Por cima. ele é outra pessoa que eu quero... Ele falou muita coisa e não falou nada, né? Mas ele não falou com você também. É, ele mandou, é muito engraçado que ele se contradiz no que ele fala lá e depois eu mando mensagem pra ele no mesmo Mas dia. tem nada a ver com mulher. Nunca teve. Porque todo mundo achou isso, porque dá a entender que foi isso. Mulher? É, como se você tivesse Nossa. ficado com a mulher dele, mas não tem nada a ver. Mas eu não jogo no Cuiabá, não. Não jogo no Cuiabá, não. Eu jogava no Vasco. Ai, senhor. Na verdade, é uma coisa muito pequena que se transformou em muito grande. E uma coisa que eu posso falar é que, de fato, a gente grana. quase... Não, Não? é coisa mínima. Apesar de eu ter brigado muito pelos funcionários, que eu achava uma sacanagem o que se passava dentro do clube, de pagar a gente, de ter bicho pra nós e não pra eles. Eu acho que isso foi muito errado, assim, da parte ali do pessoal que comandava, né? Então eu, obviamente, bati de frente por isso, mas o motivo que eles me deram, eu tenho hoje salvo até hoje no celular, tal, pra um dia mostrar isso, foi muito pequeno. E de fato, depois do jogo lá, teve uma reunião entre os jogadores, onde eu cheguei. E tem dois jogadores que vieram falar, você tem que falar a verdade pra gente e tal. Eu falei, cara, eu não tô pedindo ajuda a vocês nenhuma. Eu não tô pedindo pra vocês me defenderem. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E depois eu entro na sala, onde tem 4 membros aí, de fato, sozinho, e de fato quase que a gente saiu nas vias de porrada. fato, assim. O resumo na porrada mesmo. Meu Deus, e daí você vai pro Ceará. E aí eu saio, na verdade, ali eu tenho muito medo. Eu vou pra casa, eu choro muito esse domingo. Eu tava ainda... 2019. 19, eu chego em casa e eu choro bastante porque eu tinha medo da minha carreira ali poder acabar, porque o Vasco é muito grande, né? O Vasco é gigante. É muito grande. E ninguém sabia quem era o Galhardo ali, tava começando ali, ter um nome, né, no futebol nacional. E tive medo, eu confesso. E aí eu chorei muito, na segunda-feira eu encontrei com o Trivela, a gente foi conversar, e muita gente me questionando, você tem que rebater, você tem que falar. E eu sempre falei.
E dessa vez eu não sei por que, Tum, não fala. Cala. É o momento. E aí eu fui de bíblico, né? Bateu de um lado da outra. E aí eu acho que é onde começa a dar tudo certo na minha carreira por Bizarro, isso. Porque né? eu aprendi na dor, de uma outra forma, e acho que foi. E por isso que eu não polemizo tantas coisas. E Sim. tenho o maior carinho pela instituição, pelos torcedores. Absurdo. Você voltaria a jogar no Vasco? Com muito prazer. Você precisa escolher entre duas pessoas para tomar um chopp. Quem que você escolheria? Gabigol ou Tyson? Pode ser os dois, não? Acho que ia ficar uma conversa boa. Os três. Nós três ia ficar legal. Cara, na verdade, eu preferi o Gabigol, porque com ele o nosso problema foi só a internet, Foi só a zoação zoeira ali, né? e mal entendido de ambas as partes, eu creio. Vocês falaram Mas- depois da toda a treta, depois do vídeo da live que ele fala lá. A gente já se encontrou, respeito óbvio, máximo, jogo, respeito máximo, mas nunca paramos pra conversar, não somos amigos, não social, somos nada pro também. nada, zero. Mas eu entendo que eu fiz um gesto na qual não foi direcionado para o clube, mas eles pegaram os torcedores e tudo mais. E no final ele Você fez fez o lance do aquilo. cheirinho. Isso, o cheirinho lá, aquilo foi pro Grêmio, que na época o Matheus Henrique postou quando eles ganharam de nós. Não foi mesmo, pai. Oi? Não foi mesmo. Pai. Não foi. Pra quem é próximo a mim sabe muito bem que Tá. jamais faria. Então, com certeza, eu preferia ele, porque o Tyson é chance zero. Caráter pra mim não muda. Conta o que aconteceu com o Tyson. Ele tinha que ser homem. Na verdade, faltou a ele falar comigo. O dia que eu vi que o bicho estava pegando, que ele não tocava a bola pra mim nos treinos, nos jogos, questionava Começou muita a acontecer coisa. isso, assim, tipo... na parte Ficou muito profissional nítido, também, assim. muito nítido. E aí eu fui conversar com ele, e aí a gente se reuniu na sala de vídeo, eu e ele só, eu chamei ele pra conversar. E aí eu olhando pra ele todo o tempo, dentro do olho, né, olho, pra poder falar, eu acho que conversa de homem tem que ser assim. E ele desviando o olhar a todo momento, e quando ele ia falar, ele não olhava, e eu não confio em pessoas que fazem isso. E aí no final eu fui pra falar, ele não é nada, é mal entendido, eu acreditei naquilo, fui pra tocar a mão dele lá, ele pegou e me deu a outra mão assim. E aí, pra mim, a mão esquerda é falsidade, principalmente depois de uma conversa dessa que a gente tinha tido. Um monólogo, mais ou menos, né? Mais eu do que ele. E depois o que eu fui saber o que estava acontecendo por trás, né? E aí eu falei, calma, eu não jogo mais aqui. Depois do jogo aqui que nós ganhamos 4-0 do Flamengo, no Maracanã, eu falei, aqui eu não jogo mais. E aí eu lembro que o Aguirre ia me relacionar no jogo seguinte, eu falei, tô fora. Ele, não, mas você tem contrato? Eu falei, cara, eu não vou jogar, eu não vou Aí jogar. você vai pro Celta. E aí eu não tinha nada pra nenhum lugar do Brasil, pra fora, nada. Isso numa quinta-feira. Eu tinha que vir pro Rio, na terça-feira eu tinha uma audiência aqui. E quando eu chego aqui, eu tô fazendo audiência. Na hora da audiência, meu celular toca e era o auxiliar do Cudê. E ali eu já tinha entendido Você tem uma tudo. relação com o Kudê Pai bem e filho. diferente, né? Pai e filho. Ele é muito top. Muito. Hoje eu tenho uma relação com o Vojvoda também muito boa. A diferença hoje... Desculpa, Cudê. Perdona-me! Mas é que o Vojvoda, ele tem um lado humano absurdo. Cara. Eu acho que em questão de estratégia, de jogo, de treinamento, eles se parecem muito. O Cudê tá um pouco acima. Mas em questão de ser humano, de entender momentos, de entender a pessoa, o Vojvoda dá uma... Tá, só pra finalizar, então, chopp com o Gabigol. Qual camisa que é mais bonita? Inter ou Fortaleza? Inter. Pesada, né? Não é olhando peso, é beleza. Assim. Beleza. Eu acho que a beleza da camisa do Inter é muito, assim. Eu gosto muito. E isso é um comentário que tem também dos jogadores em todos os clubes que É passei. muito linda a camisa do O Inter sempre faz camisas muito bonitas, não que o Fortaleza esteja atrás. Acho que nos últimos anos também tem Também, evoluído muito. bastante. Se você pudesse escolher brasileiro de 2020 com o Inter ou a Sul-Americana desse ano com o Fortaleza? Brasileiro em 2020 com o Inter porque eu fui principal, Protagonista. né? Protagonista disso tudo. Aqui eu começo principal, eu começo como protagonismo e depois eu acabo virando coadjuvante. Apesar de que acho que para um jogo daquela magnitude ali, eu entrar faltando 8 minutos para acabar o jogo, sendo vice-artilheiro do time, o cara desde que eu cheguei ao Fortaleza, ninguém fez mais gol que eu, ninguém deu mais assistência do que eu. Poder de decisão assim, eu acho que era Você muito mudou pouco. o jogo, né, da final, essa é a verdade. É verdade. Tinha que ter entrado antes. E eu só joguei os 30 minutos, e foi a única prorrogação que eu joguei na minha vida até hoje, foi essa. E depois a decisão, né, dos pênaltis, assim. Eu acho que você tem que ter muita frieza pra você bater um pênalti
na grandeza que é, diante de um clube que jamais pensaria. E eu tava muito E tranquilo. abrir a cobrança, né, meu amor? Isso foi uma... Eu queria fechar. Não, eu pediu queria pra fechar, começar? mas o Vojvoda me deu essa responsabilidade na hora. Você vai abrir porque a gente tem que começar Isso a eu acho fazer. muito doido. Ele não te coloca como titular, mas ele coloca você pra abrir a cobrança de pênalti. Não, e não é pergunta, é uma exigência. Você tem que ir porque a gente precisa fazer Esquece. o primeiro. E aí isso, eu acho que meio que mostra dois lados que eu não concordo. E eu já falei isso pra ele, e ele entende, respeita o que eu falo, como eu também respeito muito ele. Não concordo em algumas coisas, mas eu respeito pra caramba. E não só ajudo dentro ali, quando eu entro em campo, mas fora de campo, tentando fazer todo um meio campo com os atletas Você também. sempre chama a responsa pra você. Você não é um cara que foge da responsa. Eu erro, mas eu não fujo. Exato, isso que eu ia te falar. Eu Porque teve erro, uma mas não época fujo. que você tava perdendo um monte de pênalti. Eu cheguei no Fortaleza, eu bati os 2 primeiros pênaltis e errei. Mas você volta e bate depois. E aí eu acerta. esperei o momento para as coisas voltarem. E aí quando eu me senti confiante de novo, preparado para isso, eu peguei, hoje eu tô com 5 cobranças, as últimas 5. De 7 eu errei os 2 primeiros, os últimos 5 eu fiz os 5. E eu tenho certeza que a confiança tá ali em cima. Errar pode acontecer, óbvio, é natural, é do jogo, mas é muito mais difícil pela confiança e a maturidade que adquiri. Assim. O que passa na tua cabeça quando você tá indo cobrar um pênalti? Depende do momento, do que se passa, né? Mas do momento da final, a caminhada ali, ela é muito longa. Ela é muito Eu longa. nunca ia bater pênalti na minha vida. Aquela Tá ali doido, em mano. específico, eu posso te confessar que foi muito Foi tranquilo. uma das mais... Ah, foi tranquilo. Foi, eu tava muito seguro de mim. O trabalho que eu faço da psicanálise com o Luciano, meu psicanalista, tem 2 anos já e 2 meses, mudou muito a minha vida, meu patamar de pensar. Então, antes de agir, eu continuo agindo como eu agia antes, eu acho que só que agora de forma diferente. Eu penso pra falar, eu com mais calma, mais cautela, acho que esse Thiago mudou muito de 2020 pra cá. Mas só pra fechar, qual que doeu mais pra você? Não levar o brasileiro pro Inter ou esse da Sul-Americana? Brasileiro 2020. Doeu muito. Muito, muito, porque eu era protagonista, eu fui artilheiro da 3ª ou 4ª rodada até a última. Foi. Não, E aquele que perdi foi a o última. melhor ano da tua carreira, né? Então, Só eu e Paulinho fizemos 15 gols, Paulinho fez agora. Só eu Sim. e Paulinho fizemos 15 gols num turno só. é bizarro. É bizarro, é muito gol. 15 gols em 18 jogos é um número muito absurdo. Agora a gente tem um quadro aqui, rapidinho, galera, que é o pódio da tua Pódio. vida. Pódio dos clubes da tua carreira. Tá? Vou dar 3 opções e você faz o teu pódio. Fortaleza, Vasco e Internacional. Se for pensar só Galhardo dentro de campo, Inter, Fortaleza e Vasco. Tá. Se for pensar na grandeza, Fortaleza, Inter e Vasco. Jura? O Vasco sempre com bronze. Cara, ele fica com bronze porque eu acho que as pessoas que eu peguei lá não tiveram... Foi mais a diretoria, né? Exatamente. Junto com, e óbvio, o comando alguns técnico, jogadores também. Né? Tá. Pódio de treinadores. Tite, Vojvoda e Kudê. Tite, Ouro. Depois? Kudê, Vojvoda. E o pior treinador que você já teve? Cara, o pior ele é muito... É porque assim, o pior pode ser pior tecnicamente, tipo, pô, o trabalho dele é horrível, mas também pode ser uma parada do tipo, meu, o cara foi escroto comigo, o cara me maltratou, falou pelas costas, me sacaneou. Então, vou dar os dois. Eu não vou fugir da raia, não tem problema. Eu acho que... Adilson Batista, ele foi um cara que... Você treinou Eu tava com no ele? Ceará. Ceará. O jogo contra o Flamengo aqui, Ceará e Flamengo, a gente brigando pra não cair 1x0 no intervalo. 1x0 gol meu, ele me tira no intervalo, o artilheiro do time e tal, não entendia nada. E aí depois eu saio e a gente toma 5x1 e eu queria matar ele no vestiário, obviamente, o Ricardinho me segurou. E daí nessas horas você fala com o treinador. Eu não falei nada. Tá. Eu me segurei porque eu queria, o Ricardinho pediu pra não falar, eu respeitei aquele momento. Ele me tira pra colocar um zagueiro, onde no primeiro tempo a gente ganhando de 1x0, gol meu, e vira 5x1. Bom, na madrugada ele é mandado embora e no dia seguinte ele é anunciado no Cruzeiro. O Cruzeiro brigava pra não cair com a gente. Então acho que isso foi um mau caratismo e ele iniciou a temporada seguinte no Cruzeiro, né? E os treinos dele também não era ele quem mandava, era o Ciro, eu acho, que é o auxiliar deles, se eu não me engano o nome. Rola muito isso, auxiliar da treino no lugar do treinador. Peguei poucos, ele era um dos. Tá. E a questão de campo, assim, é até difícil de falar, mas pelo atual momento, o Abel Braga. Mas com o Abel Braga a gente conseguiu fazer 9 vitórias seguidas no Brasileiro. Só nós e Palmeiras conseguimos fazer isso no pontos corridos. Mas eu não gostava da forma do treino dele, mas no jogo e a forma como ele levava Ele é o muito elenco paizão. é paizão.
E o currículo extenso que ele tem Eu gosto que... do Abel, cara. Eu já também. tomei vinho com o Abel, você acredita? Eu também, você acredita? Você acredita nisso? Não é não, papai? Mas a forma como ele levava o treino assim, eu não gostava muito. Mas de mau caráter, eu acho que... É que eu acho que ele já tava um pouco cansado quando você treinou com ele, né? Pode ser. Né? Daí... Mas a história que ele tem com o Fluminense Internacional, pra É mim, é bizarro. absurdo. Um treinador, você tem um sonho de um dia trabalhar. Abel Ferreira. Boa. Abel Ferreira, não tenho dúvida nenhuma que eu acho que ele é o cara mais capacitado hoje do momento. Até pelo número de Ele entregas. tinha que ser o técnico da seleção? Não, pra mim tem que ser brasileiro. Fernando Diniz. Você acha que tem que ser? Não, Eu acho. Eu falei Abel Ferreira por tudo. Se for pensar em questão de jogo, eu acho que o Fernando Diniz ele conseguiu implementar uma coisa que eu acho muito bonito de se ver. Ponto. E um cara que eu sempre tive vontade de trabalhar e bati na trave 2 vezes, Dorival Júnior. Eu também acho que deve ter um trabalho sensacional. Você por encaixa SPC. no jogo do Fernando Diniz, você acha? Eu acho que sim. Muito bem. Eu acho que pela Diniz. polivalência que eu tenho ali de jogar em várias posições e de entender, assim.